quando a gente fala em uma semijoia de qualidade, né? O tópico aqui é qualidade que vende. Então, quando a gente está falando de uma semijoia de qualidade, existem várias etapas para a construção da semijoia, né? Tem a fundição, tem a cravação das pedras, tem o banho de ouro, tem o acabamento que se dá, tem a maneira como a gente armazena essa semijoia para vender. Isso tudo influencia na qualidade final da peça. Não é só a gente falar, tem banho de 10 milésimos, tem banho de 15 milésimos, tem banho de 2 milésimos, não é só sobre isso. Um banho colocado em cima de uma peça sem qualidade, quando ela tem uma fundição de metal ruim, né, ou às vezes até, gente, peça feita de ferro, tá? Tem muita, hoje em dia, tem muita semijoia feita com metal de ferro. E isso com o tempo vai acabar oxidando, fica mais pesado. Então tem uma série de detalhes que a gente observa antes do banho de ouro, tá? Então, até quando a gente vai lá comprar uma semijoia, uma peça no bruto, a gente tem que observar se a cravação tá bem feita, se ela tá bem lixada, se ela tá bem acabada, porque basta uma zircônia desnivelada para aquela peça perder completamente o valor agregado dela. Agora, antes de eu sair do escritório, o Júnior veio me mostrar uma pulseira, falou... ver se essa pulseira passa ou não passa no controle de qualidade. Eu olhei, estava preocupada com a forma dela, era um bracelete. Falei, a forma tá ok, as zircônias estão ok. Ele falou, não, tem mais alguma coisa aí, vê se você percebe. E eu fui olhar, de um lado tinha uma zircônia redonda. Em volta, na moldura dessa zircônia, tinha um pingo de solda, que passou aos nossos olhos antes de ir para o banho, né? Antes de ir para a galvânica. Então, aquela peça não dá para vender. Por quê? A pessoa não quer pagar um preço alto por uma peça que está com defeito. Então, a gente tem que se atentar a todos esses detalhes. Quando você pega uma peça... Assim, esse anel é de luxo, né? Ele é grande, ele é robusto, ele é bem trabalhado, ele tem um design lindo. Então, a gente tem que olhar esses detalhes. Se eu pego uma zircônia aqui desnivelada, acabou. Porque, às vezes, até parece que não tem zircônia. No lugar tem, mas parece que não tem. Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes. Quando a cliente vai comprar a peça, não é só aquele primeiro impacto visual, não é só naquele momento. Por quê? Depois ela vai usar, se for de má qualidade, o banho vai gastar. Ou vai arranhar com muita facilidade em função do banho ruim. Ou vai cair pedra. Ou vai descascar. Então, é todo um conjunto que a gente tem que ver. E o que é que traz essa valorização para o nosso mostruário? A gente precisa entender que quando a gente constrói clientes para vender semijoias, né, você vai construindo sua carteira de clientes... você vai construindo junto uma reputação. Então, as pessoas compram com você uma vez, gostam do seu atendimento, gostam da sua semijoia, se conectam com a sua marca e compram de você novamente. Então, não é a gente vender a semijoia uma única vez para essa pessoa. A gente não é aquele vendedor itinerante que vai passando, vai vendendo aqui, se der problema deixa para lá, aí você vai encontrar outro cliente, não é sobre isso. A gente trabalha, né, com a semijoia, a gente trabalha com a fidelização dos clientes. Então, é muito importante que a gente tenha no nosso mostruário peças de boa qualidade, para que a pessoa compre, a pessoa lembre da tua marca através de uma boa experiência que ela teve. E não de uma semijoia que escureceu, de um brinco que deu alergia, um colar que deixou o pescoço dela verde, em função da baixa qualidade da sua mercadoria. Então a gente tem que estar atento a todos os detalhes, desde o momento em que a gente escolhe o nosso fornecedor. Um fornecedor de confiança, um fornecedor bom, um fornecedor excelente, pode até acontecer de uma peça ou outra dele dar defeito, mas a gente vai separar esse fornecedor do bom e do ruim quando você precisa da assistência dele e ele te presta assistência. Acontece, às vezes, de ter uma peça com defeito, de dar defeito? Acontece com qualquer pessoa, mas o que você tem que levar em consideração é se ele vai te atender com rapidez, se ele vai resolver o teu problema, tá bom? Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes. Agora a gente vai entrar em vários pontos para você ir percebendo isso nos níveis que a gente tem de consciência sobre a semijoia, tá? O primeiro ponto que a gente fala sempre é o banho de ouro, né? Não adianta a gente trabalhar com um banho de ouro fraco, porque a peça fica mais barata. É claro que se você quer comprar uma peça barata, você não pode exigir que aquela peça tenha uma quantidade boa de ouro. Não, a conta não fecha. Hoje eu fiz uma cotação e o ouro estava R$ 644 o grama.
no meu último lote que eu banhei, estava 631. Não tem nem 10 dias. O anterior estava 606. Então, 606, 631, agora R$ 644. Não existe um fornecedor que vá te entregar uma peça de qualidade com os milésimos lá, 10 milésimos, 7 milésimos, não importa. Se tiver alta milesimagem, a peça tem que ser mais cara. Se ela não é mais cara, não existe. Não existe um cordãozinho que seja fininho de 10 milésimos por R$ 30. Tirem isso da cabeça de vocês. Se tá vendendo, né? Se vocês virem vendendo por aí um cordãozinho de R$ 30, é impossível que ele tenha 10 milésimos. A não ser que a pessoa esteja, o vendedor esteja te dando ali de presente. Mas é improvável, né? As empresas, elas existem para quê? Para dar lucro, né? Para sustentar famílias, tanto dos funcionários quanto dos donos. Então, não tem mágica, não existe cordãozinho de 10 milésimos por R$ 30. Não existe, tá? Põe isso na sua cabeça. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o banho de ouro. Quanto mais milésimos se coloca de ouro, né? Ou seja, quanto mais a gente espessa a camada de ouro na peça, mais cara ela fica, tá? Por isso que ouro é ouro, né? Sempre foi e sempre será. Então, a espessura do banho é um dos grandes diferenciais que a gente tem na nossa semijoia. É claro que uma espessura, né, uma camada mais grossa de ouro na peça ruim, arranhada, não vai entregar um acabamento de excelência, né? Então, é como eu falei, tem que juntar todos os fatores, tá? Então, no banho de ouro, por exemplo, olha só, preste atenção, vou falar aqui uma coisa técnica, mas quem não conhece, preste atenção. Numa semijoia banhada a ouro 18 quilates, como é que é o processo? Vem a peça bruta, suja, de latão, vai para a galvânica, se limpa aquela peça, né? Entra num tanque para limpar. Depois começam a aplicar camadas de cobre, são 2 camadas, depois uma camada de antialérgico e depois 3 camadas de ouro e depois camada de verniz. Então esse é o processo do banho. Quando isso é bem feito, você tem a certeza de que vai ter uma peça de qualidade, né? Esse processo todo bem feito e na camada, uma das camadas, a camada intermediária do ouro, onde é colocada a milesimagem, ali também precisa ter. Ali é que vai a espessura realmente do ouro, né? A quantidade de milésimos que é colocada nessa camada intermediária. Então, aquilo ali vai garantir que o seu banho seja de qualidade. E depois ainda vai uma camada de verniz para dar uma proteção, evitar arranhar, né? Não arranhar com facilidade, enaltecer o brilho da peça. Então, o verniz ele serve para isso, tá? E tem 2 tipos de verniz, o cataforético, que é de fato o verniz, e os outros que a gente chama de verniz, na verdade, eles são protetivos, tá? E eles têm uma camada mais fininha do produto. Então, o banho de ouro, ele te traz essa garantia de que a peça está bem acabada ali em questão, no quesito do banho, tá? Um verniz bem aplicado, porque às vezes o verniz escorre, dá um acabamento ruim, então a gente tem que estar atento a esses detalhes. Quando você compra uma peça mais barata, é óbvio que ela vai ter, se tiver alguma camadinha de ouro ali, é uma coisa muito espessa. O que é que isso vai te acarretar? A peça vai perder o brilho rápido. A peça pode até descascar se ela não tiver um processo de galvanoplastia boa. Ela vai dar dor de cabeça para você e para sua cliente. Quando isso acontece, que a sua peça não tá, você não entrega uma peça boa, uma peça de qualidade, embora tenha preço maior, porque não existe milagre aí. Se você entrega isso, a sua cliente confia em você. Agora, se você entrega uma peça que toda hora vai ficar dando defeito, a cliente vai entender que você vende barato sim, mas você não entrega qualidade. Será que é isso que ela quer? Para ela pagar uma semijoia nesses termos, é melhor ela comprar uma bijuteria, né? Porque aí pelo menos ela paga baratinho ali, sabe que vai estragar mesmo e tá tudo bem. Agora, quando a gente tá falando de semijoia, a gente tá falando de peças melhores, de peças com qualidade superior, tá? E lembrando, para ser semijoia tem que ter mais de 2 milésimos de banho nos brincos, tá? Então, esse é um quesito, o banho, tá? E banho de ouro, isso não é luxo, isso é garantia de que a tua peça vai durar mais, né? Aí é que pega esse slogan aí e usa para você ver se vai resolver ou se não vai resolver teu problema de as clientes estão achando caro. Esse negócio de achar caro é isso, porque ela não entende o valor da peça. Então, ela diz que tá caro e não compra e você fica aí nervosa, chupando o dedo, achando que você não vende porque tua peça tá cara. Mas não, você não vende porque você não sabe trazer valor à sua peça. Inclusive, você não sabe trazer valor para sua marca de semijoias, né? A minha marca de semijoias
semijoias, por exemplo, ela tem uma característica. Eu não trabalho com semijoia de banho ruim. Eu trabalho com banho de excelência. De 3 milésimos para os brincos até 15 para os colares. Tem como ser barato? Não, claro que não tem. E quem compra semijoia de mim tem esse entendimento, que está comprando qualidade, que está comprando tranquilidade para não esquentar a cabeça, porque o pescoço ficou verde, porque coçou, porque escureceu, porque o banho saiu rápido. Então não acontece isso quando você trabalha com uma peça de qualidade. E quais outros quesitos a gente precisa observar na hora de vender as nossas semijoias? Uso de pedras, tá? Normalmente, que pedras que tem nas semijoias? Tô com várias aqui, a gente pode até... Acabei virando um mostruário ambulante. Bom, tô aqui com pérolas, que não são pedras, né? Mas estão aqui no lugar da pedra, né? Então, normalmente essas pedras aqui, elas são de plástico, essas pérolas, tá? Que vem nas semijoias são de plástico. Isso não quer dizer que porque é de plástico, tem uma péssima qualidade, não. A pérola, essa aqui, sintética, desde que a gente saiba utilizar, que a gente saiba fazer a manutenção dela, ela dura muito tempo. Isso aqui é de plástico, isso aqui é de plástico, isso aqui é de plástico. Não estou usando nenhuma pérola shell, que é a pérola de vidro, não estou usando nenhuma pérola barroca, que é aquela cultivada, e muito menos uma pérola natural. Mas se eu souber cuidar dessas pérolas, se eu não expuser essas pérolas ao calor, porque é plástico, senão vai perder o brilho, né? Se eu não colocar naquele líquido amarelo, então eu preciso ter cuidado, lavar, sim, posso lavar, mas eu tenho que ter cuidado com elas. Tendo cuidado, ela dura muito. Isso aqui não é um colar para eu colocar aqui e não tirar nunca mais, porque se eu tomar banho com isso aqui direto, esse brilho aperolado aqui vai sumir, vai ficar só o plástico branco, tá? Mas se eu cuidar bem, dura muito. Então, isso aqui é um fator. Se eu pego um colar, por exemplo, esse daqui tem 10 milésimos. Se eu pego esse colar e coloco pérola barroca, ele vai ficar uma fortuna, porque a pérola barroca é uma pérola natural, que também não pode ser exposta a muitas variáveis, porque senão ela também vai perder o brilho, né? Então, dependendo da pedra que você usar, e eu estou aqui considerando, né, para você entender melhor que a pérola seja uma pedra, embora não seja, você precisa cuidar da maneira certa para que ela dure. Essa borboletinha aqui, madrepérola, que também é uma variação lá da pérola, aquela casquinha da ostra, né? Que eu também não posso usar nada abrasivo aqui e nem produto químico, senão ela vai perder o brilho. Bom, desse lado aqui, eu tenho cristais facetados, ou cristais que a gente pode dizer que foi... Fugiu a palavra aqui agora, peraí. Lapidados, tá? É vidro, cristal é vidro, tá, gente? Cristal é vidro, mas olha o acabamento disso. Olha o trabalho manual de se colocar um por um aqui. Então, isso aqui, embora seja cristal, ele traz uma valorização muito grande para minha peça. Ele traz beleza e valorização, tá? Aqui, zircônia. As zircônias, elas têm uma dureza não muito longe do diamante, tá? O diamante tem uma dureza 10, a zircônia fica ali no 7, no 8. Então, não é uma pedra de qualidade ruim. É uma pedra sintética, ela é feita em laboratório. E olha só a sacada, como a zircônia ela fica tão boa na semijoia. Entende só o processo. A zircônia ela é colocada na semijoia lá antes da fundição. Ela é colocada numa pecinha de cera. Quando entra o metal, ele substitui aquela cera pelo metal. Então, ela é cravejada lá. Ela nasceu lá junto com a fundição da pedra, tá? Ou, então, ela é colocada em máquinas, tá? Isso é muito comum lá na China, o mercado asiático. Ele tem máquinas que colocam as zircônias. Então, elas são colocadas lá dentro e forçadas. Então, elas não caem com facilidade. É diferente de strass, que é plástico e é colado. Então, a bijuteria tem essa característica de ter strass. A semijoia de qualidade, ela tem zircônia, tá? Então, quando a gente vê a zircônia, que é muito semelhante à cravação até do diamante, né, do brilhante, do diamante, isso traz uma sofisticação muito maior para as nossas peças. Então, a gente precisa olhar na hora de comprar se é zircônia pequena, se é microzircônia, isso tudo, quanto menorzinha a zircônia, quanto mais bem aplicada ela tá, mais a tua peça passa por essa percepção de que tem valor, de que tem qualidade. Então, você tem o direito de cobrar um preço justo por peças com excelente acabamento, tá? Então, a questão das pedras é assim. E tem também a pedra natural, tá? Semijoia, a gente não usa pedra artificial, plástico, né, gente? Resina, plástico. Por quê?
Pode ser mais barato, pode ser mais leve, mas a qualidade é péssima. Arranhou, acabou. A pedra natural não arranha com facilidade. Fiquei com a garganta seca, aguenta aí. Então, a gente precisa, para trazer qualidade também para as suas semijoias, observar as pedras. A gente tem um fornecedor que eu dou sempre como referência dentro da lista de fornecedores para as minhas alunas, um fornecedor que só trabalha com pedra natural. São peças lindas, lindas. O estilo dele é pedra natural. Então tem todo tipo de pedra natural. Morganita, quartzo verde, quartzo rosa, quartzo branco, pedra da lua, pedra do sol, olho de tigre, tem uma variedade enorme de pedras naturais. Isso, e como é que você descobre se é pedra natural ou se é sintética? Você encosta aqui no rosto, ó, se for geladinho, é pedra natural, se for sintético, é pedra artificial, pedra, né? Pedra entre aspas, é sintético. Então isso aqui, por exemplo, que é plástico, se você encostar, é quentinho. Se fosse de pedra natural, quando você encostasse, você ia sentir o geladinho, tá? Então pega aí essa dica, porque é dica de ouro na hora de você comprar as semijoias de qualidade para colocar no seu mostruário. Bom, então, todos esses 3 tipos de pedras aqui que eu trouxe de exemplo para vocês, as pedras naturais, as zircônias e os cristais facetados e até as pérolas artificiais, quando elas são bem acabadas, elas trazem valorização para sua peça, tá? Então, te ajuda a elevar essa consciência da cliente de que a tua peça tem qualidade, que a sua semijoia é de qualidade. Tem outro quesito que eu não botei aqui, mas que a gente precisa também considerar, que é o peso da peça. Peças muito levezinhas, elas também passam essa sensação de que não tem qualidade. Então, toma cuidado. Essas pulseirinhas aqui, por exemplo, elas não têm realmente como ser pesadas. Olha a diferença dessa corrente para essa daqui. Mas elas fizeram uma boa composição aqui. E o banho é excelente. Mas se no teu mostruário só tem peças levezinhas, parece que você não está vendendo coisas de qualidade. Então, você precisa fazer essa mescla. Se for pegar peças mais leves, garantir que elas estejam bem acabadas e misturar com outras peças mais robustas, tá? Para que a cliente entenda que aquele mostruário ali tá saudável, tá bom? Então, nada de... assim, é muito comum, né? Eu vejo muito isso. Fala assim, fulano tá com promoção, tal fornecedor tá com promoção. Aí você se empolga. Chega lá, vê um cordão de 39, daqui a pouco vê um outro de 29, daqui a pouco outro de 19. Você tá comprando aquela quinquilharia toda e colocando no seu mostruário. E aí, o que acontece? Vai ficar com o mostruário parecendo mostruário de bijuteria. E não tem nada de errado se você quer vender bijuteria, não, tá? Não tô aqui dizendo que é errado vender bijuteria. Só que você não pode vender peças de qualidade inferior e dizer para cliente que aquilo ali é uma semijoia de qualidade, que tem garantia, né? E quando a gente fala isso, também não quer dizer que a semijoia tem que durar a vida inteira. Semijoia, ela tem uma vida útil, dependendo do uso que a cliente der. Se ela não der defeito de fabricação, ela pode durar muito tempo, se a cliente tiver cuidado. Eu tenho peças de anos e anos e anos, tá? Então, é tudo da maneira como a gente cuida das peças de qualidade. Quanto mais você cuida, mais ela dura. E você tem a obrigação, como vendedora, como especialista de semijoias, de orientar a sua cliente como é que ela tem que cuidar das peças, porque ela não tem que saber. Ela é cliente, ela quer usar para ficar bonita. Quem tem que passar as informações técnicas é você. E de uma forma suave, que ela entenda e aplique para que a peça dure mais, tá? A gente também precisa falar sobre conforto e segurança para a tua cliente. Se você vende uma semijoia fabricada onde, sabe-se lá onde, com que substâncias tem, porque quanto mais barato, pior a qualidade do banho, inclusive da parte do banho que é o antialérgico. Quando a gente banha com níquel, o níquel tem um preço muito inferior ao paládio, por exemplo, a prata, ao ródio. Então, a gente acaba entregando um banho muito barato e, de repente, está lá com níquel no meio. O que o níquel causa? Pode causar alergia, claro que não é em todo mundo, mas pode causar alergia, vermelhidão, coceira. Então, é isso que você quer entregar para sua cliente? Se você tem uma cliente que é extremamente alérgica, você não vai pensar nisso? Se você vai vender semijoia para criança, você não vai pensar nisso? Não, tudo em função do preço. Eu vou vender o que é mais barato. Isso não é inteligente, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Será que o design que você está oferecendo é ergonômico? Será que ele vai encaixar bem no dedo? Que o brinco não vai ficar caindo da orelha? Eu lembro daquela época do ear cuff, né, que subia e às vezes a trava aqui em cima não segurava bem, o brinco ficava caindo. Então a cliente compra um brinco extremamente desconfortável, que todas as vezes que ela usar e o brinco ficar caindo da orelha dela, ela vai lembrar de quem?
de você e da sua marca. Olha que interessante. Comprou um cordão com você, o pescocinho dela coçou, ela vai pensar em quem? Em você e na sua marca, né? Usou anelzinho, o dedinho ficou verde, vai pensar em você e na sua marca. É isso que você quer? Ou você quer oferecer uma semijoia que toda vez que ela usa, ela vai falar, nossa, esse cordão não acaba. Gente, eu ouço isso até hoje. Eu trabalho com semijoias há 20 anos. Fernanda, eu ainda tenho semijoia de não sei quando. Porque eu nunca me conformei em vender porcaria. Nunca. Eu sempre quis trabalhar com qualidade. Agora, se o público está reclamando que o meu preço é alto, a minha semijoia não é para ele. Não é para esse pessoal que eu tenho que vender e ponto. Não sou eu que tenho que diminuir a minha qualidade para me encaixar no público. Não tá bom, vou procurar outro público. Ou então eu não trabalho com semijoia, vou trabalhar com bijuteria para atender esse público. Entende? Não é você que tem que descer o nível da sua qualidade para se adequar ao público. Então, olha, eu vendo bijuteria, preço é mais em conta. Quer? Beleza. Agora não vai comprar semijoia com preço de bijuteria, não tem como, né? E quando a gente fala dessa questão do ouro, tá subindo, não para de subir, se o ouro da semijoia tá subindo, o ouro da joia também tá subindo. Então vai ficando cada vez mais difícil as pessoas comprarem joia também. Então a semijoia passa a ser uma alternativa viável para as pessoas terem produtos de qualidade, que fiquem bonitas, que dê esse acabamento no visual. Não basta você estar com a unha bonita, não basta você estar com uma roupa legal. Vai colocar uma semijoia desbotada, vai ficar horroroso, fica horrível. Eu vi esse final de semana que eu fiz um treinamento, né? Eu vi uma menina, linda menina, parecia uma boneca. Ela foi nos 3 dias do treinamento com um colar. Já tava até meio branco, sabe? Quando fica meio branco. Tava muito feio. Acabou com o look dela todinho. Acabou. Teve um dia que ela foi de coque, tava bonita. Acabou. Falei, nossa, não dá nem pra eu ir ali na padaria com esse colar. Já tinha jogado fora há muito tempo. Enfim. Então a gente precisa complementar a semijoia. Ela é pra dar aquele brilho no nosso visual e não apagar o nosso brilho, tá? Então precisa tomar conta dessa questão da semijoia que é hipoalergênica, que precisa ser hipoalergênica, ela não tem que incomodar a sua cliente e muito menos até criar problema de coceira, né? Problema de saúde para a tua cliente. Então fica de olho nisso. E quando a gente faz isso tudo, a gente só está trazendo valor para nossa marca, tá? Então, quando você tem um mostruário bem arrumado, um mostruário onde você escolhe a dedo as peças que você vai colocar lá, óbvio que vai arrumar esse mostruário de uma forma estratégica, você só traz valor para sua marca. E você fica conhecida pelo valor que a sua marca tem. Eu me lembro que uma vez eu tive uma cliente, história, hein? Senta aí que ela vem história. Eu tive uma cliente que comprava muito de mim, mas era uma pessoa meio... Comprava, mas ela adorava levar vantagem em comprar porcaria. Então, eu não me lembro qual era. Esse negócio que compra da China, já tem tempo, já deve ter uns 10 anos, eu não me lembro ao certo o nome do negócio. Mas ela comprava num aplicativo aí desses que vem de fora. E ela comprava um monte de bijuteria. Até ela me conhecer, ela só tinha bijuteria. Ela não tinha semijoia boa de qualidade. Então, quando ela começou a comprar comigo, ela falou, o que eu vou fazer com esse monte de troço aqui que eu comprei de fora, que visivelmente tem a qualidade inferior? Então, um dia, ela me pediu, olha, eu fico até constrangida de contar essa história. Ela me pediu umas tags, umas cartelinhas minhas. Eu falei, tá. Ela falou, eu quero dar aqueles negócios que eu comprei de presente para os outros, porque agora eu só quero usar suas semijoias. Você me dá umas 20? Eu falei, dou. Dei para ela as cartelinhas. Aí, ela morava num prédio onde uma outra cliente minha muito antiga morava, aqui do meu lado. Essa cliente morava há muito tempo. E aí, a mentira, ela tem perna curta, né? Ela uma hora aparece. E aí, o que aconteceu? Essa cliente minha antiga me ligou e falou, Fê, tá acontecendo uma coisa. Vieram me oferecer aqui em casa hoje umas peças nas suas tags, na sua cartelinha, com seu nome. E eu compro com você há muitos anos, eu sei que você não vende aquilo ali. O que tá acontecendo? Aí eu falei, já liguei Lé com Cré na mesma hora, né? Eu falei, eu dei para uma cliente umas tags que ela me pediu. Olha o que ela fez. Ela passou para babá dos filhos dela, para a babá vender lá embaixo, tudo baratinho. E a babá encontrou com a empregada dessa cliente e levou para ela comprar. E falou assim, pode comprar que é de qualidade, é da Fernanda. Então, o meu nome já era referência de qualidade. Só que não estava batendo. Como é que vai ser de qualidade com aquele tipo de peça? Aí ela falou, não é da Fernanda, eu compro com a Fernanda há anos. Isso aqui não é da Fernanda. Olha só que situação. Olha que situação. Como que quando a gente constrói uma reputação para nossa marca,
Quem já te conhece não cai em cilada, está acostumado com o teu nível, com o teu padrão de qualidade, não aceita outra coisa. Então é isso que eu quero para vocês, que vocês aprendam a levantar essa bandeira para a marca de semijoias de vocês. Porque isso é tudo. A pessoa que compra pelo preço, ela vai embora pelo produto de má qualidade. Se você só tem cliente que quer comprar pelo preço, abre o teu olho, vai buscar cliente que quer pagar a qualidade também, tá? Então isso é muito importante. Quando a gente está vendendo esse tipo de peça mais de barato, pensa comigo. Se você compra uma peça barata por, vamos chutar aqui, vamos fazer uma conta de padaria, por R$10, você vai vender essa peça por 30, né? Quando a gente aplica os 200%. Se eu comprei por 10 e vou vender por 30, eu estou ganhando R$20. Não estou nem considerando taxa de cartão, nada disso, tá? R$20. Agora, se eu vendo uma peça de qualidade que custa 50 e eu aplico os mesmos 200%, eu estou ganhando quanto com ela? Vou vender a 150, eu estou ganhando quanto? Eu estou ganhando 100. Então, olha só, com a bijuteria eu ganho 20, com a peça de qualidade eu ganho 100. Então, é inteligente eu vender a bijuteria que logo vai ficar preta? Ou é inteligente eu ganhar 100? Então, é isso, é essa consciência maior, essa ampliação de consciência que a gente tem que ter. Quer vender o barato para ganhar pouco e vender para um monte de gente que daqui a pouco está reclamando no teu ouvido? Ou você quer vender a lucratividade é a mesma. Os mesmos 200% a gente está trabalhando, a mesma taxa, né? Ou você quer ganhar mais e não esquentar a tua cabeça com a qualidade do produto. É claro que eventualmente vai acontecer de você precisar fazer uma troca para cliente, mas isso é ocasionalmente, isso não equivale nem a 5% das tuas vendas mensais, tá? Isso é raro de acontecer quando a gente trabalha com produto de qualidade. Então, a tua cliente, ela pode até esquecer o preço que ela pagou, mas ela nunca vai esquecer a experiência de venda que ela teve com você e com a tua marca. E isso tudo é o quê? Tranquilidade para você trabalhar, né? Com peça de qualidade, você não precisa ficar se preocupando com troca, com reclamação, cliente insatisfeita, cliente que vai falar mal da tua marca para os outros. Você faz isso para ter reputação, depois uma cliente vai lá e fala, poxa, a sua vende porcaria, tudo que eu comprei ficou preto. Ninguém merece, né? A gente não se lasca de trabalhar para isso. A gente trabalha muito para ganhar o nosso dinheiro com honestidade e entregando a melhor experiência possível para a nossa cliente. Então, isso dá muito mais tranquilidade, segurança, para a gente ficar focada no que interessa, que é a venda, e, consequentemente, vai vendendo, vai ganhando mais e vai expandindo o nosso negócio, né? Então, qualidade, vocês têm que entender que não é custo, é investimento e tranquilidade de crescimento na sua marca de semijoias. Precisa ter isso, assim, sabe, claro na sua cabeça, tem que ficar claro na sua cabeça. Então, quando a gente escolhe acessórios de qualidade, a gente está colocando, quando a gente olha, é ouro no nosso mostruário, né? Quando a gente tem gosto de arrumar o nosso mostruário, quando a gente tem gosto de combinar peças no nosso mostruário. Quantas e quantas vezes eu tirei tudo do meu mostruário, levei pro tanque, né, que eu moro em apartamento, passava escovinha no mostruário todinho, limpava tudo, depois passava um paninho com veja, deixava lá dormir do lado de fora para poder, não guardava na hora para ele poder secar direitinho, às vezes até passava secador, ia lá e montava o mostruário todo de novo. Às vezes trocava os alfinetes, às vezes trocava preço que estava já feio, né, já encardido quando a peça estava mais antiga, ou borrado de caneta por algum motivo, trocava tudo, deixava o meu mostruário bonito e agradável aos olhos das minhas clientes. Então, olhando um mostruário bem arrumado, ela percebe tanto a qualidade das peças quanto o seu capricho com a sua marca, como a sua marca como um todo. Porque se ela percebe isso, ela fala, poxa, ela cuida do mostruário, ela vai cuidar bem de mim também como cliente dela. Eu tenho certeza que ela vai querer o melhor para mim como cliente dela. E quando a cliente percebe isso, eu vou te falar, ela não te larga nunca mais. Nunca mais. É isso. Eu vou abrir agora os comentários e eu quero saber da percepção de vocês e, claro, vou responder as perguntas que vocês tiveram. Tá bom? Então, vamos embora lá. Enquanto vocês vão aí formulando, né, as perguntas de vocês, eu quero falar uma coisa. A gente tem um canal no YouTube que é o mesmo nome daqui, Meu Negócio é Semijoia. Vai lá, se inscreve no nosso canal, tem vídeo novo lá todo dia para você. A gente acaba cortando pedaços dessas lives e coloca lá para vocês todos os dias. Tem também as lives que a gente faz. Hoje a gente está na live número 116. Já tem todas as outras lá para você assistir. E eu tenho certeza que com esse conteúdo você vai ser uma vendedora de semijoias muito melhor, muito mais segura para trabalhar. E vai fazer com que a sua marca seja muito mais interessante para as suas clientes. E com isso você se afasta da sua concorrência. Porque tem muita mulher vendendo semijoia? Tem, não tem?
Tem muita, mas eu vou te falar, elas não estão aqui na live vendo e aprendendo com esse conteúdo. Elas não estão vivenciando esse conteúdo. Então, você já está muito além, já está muito na frente dessas pessoas, se você está aqui agora assistindo essa live. Seja ao vivo, seja gravada. Tenha certeza que você vai ter um diferencial muito grande sobre a sua concorrência. Maindra está perguntando assim, mostruário organizado, perguntando não, ela está afirmando, mostruário organizado faz toda a diferença, sempre reforço para as vendedoras, é isso mesmo. Núbia, compro em fornecedor já pronto, estou usando e realmente tem qualidade, não são preços tão altos, eles afirmam que tem galvânica própria, posso considerar que as peças mais em conta é por conta disso? Olha, é só você botando no campo de batalha para ver. Tem que usar assim nas situações mais controversas, quando a gente está fazendo o teste, é lavar a mão toda hora, é lavar uma louça de vez em quando, para ver se realmente a peça é resistente, tá? Não é que você tenha que botar para lavar a louça todo santo dia, mas você tem que botar lá de vez em quando para ver se vai resistir mesmo, né? É óbvio que se ele tem a galvânica própria, ele vai ter o quê? 3%, né? 3% não. 3 milésimos, 4 milésimos a mais que eles cobram para fazer o serviço. Então a vantagem dele vai ser essa. Não vai ser essa vantagem tão absurda assim, para justificar um preço tão mais baixo. O que pode acontecer também? Peça que já vem banhada de fora, também acontece de ser um preço mais baixo. Aí a gente não sabe como é que esse banho é feito quando vem de fora, né? Então, observar, tá? Tem que observar para ver se vai dar certo, se vai ter uma boa qualidade, se vai ter uma boa resistência. Ana Paula, oi Fernanda, minha tarde hoje foi de muito aprendizado com muitos vídeos seus. Que legal, Ana! Já estou no mercado há 6 anos, mas com você sempre me atualizo. Gratidão por tanto conteúdo de valor. Ai, obrigada! Obrigada de verdade, obrigada a você por estar acompanhando o conteúdo também. E olha só, gente, uma pessoa com 6 anos de experiência, ela já tem bastante experiência, né? Então, olha que legal poder contribuir para as vendas aí da Ana, para o negócio dela. Fico muito feliz. Obrigada, tá? Pelo carinho. Thaís, comprei no bruto, enviei para Galvânica, não tive problemas ainda. Que bom, que coisa boa, fico muito feliz por você. A maravilhosa, uma semijoia só é considerada a partir de 7 milésimos de ouro? E quando é na cor prata, grafite ou rosé, como validar essa qualidade? Olha só, essa história de milésimo, ela só vale para prata e para o ouro, tá? A prata, ela precisa de uma milesimagem maior, de 10 em diante, tá? A gente lá na minha marca, por exemplo, trabalha com banho de prata, 30, 50 e 70 milésimos, tá? Nosso banho é sempre de alta qualidade, que é para não dar problema. 7 milésimos é bom para cordão. Agora, brinco pode ter menos, tá? Brinco pode ter 2, 3 milésimos. A gente trabalha com 3, que já olha só, de 2 para 3, olha só a diferença. É muita. Não é só um ponto, não. Pensa percentualmente como essa diferença é grande, tá? Então, a partir de 2 milésimos é considerado semijoia, tá? Agora, prata também é milesimagem. Agora, banho rosé, banho grafite, ródio, nada disso tem milesimagem, tá? Como posso limpar minhas semijoias? A limpeza mais básica das semijoias é com detergente da pia. Lavar bem, passar uma escovinha de dente daquelas mais velhinhas que estão macias, fazer uma espuminha assim na mão, ó. Lavar bem, cuidado com isso aqui, né? Isso aqui não pode ir em outro lugar nenhum. Dependendo, por exemplo, se eu pegar esse anel para lavar, eu posso colocar ele na água fervendo também, com sabão de coco ou com detergente. Bastante detergente, não estraga, tá? Se tiver um banho de qualidade. Pérola nunca pode fazer isso. E tem aqueles outros líquidos que você pode usar, né? Tem aquele Monze, que é um amarelo, que você assim, tem que ter cuidado para usar aquilo. Pérola não pode. Se deixar muito tempo, ele vai corroer a peça, tá? Tem que ser muito rápido mesmo. E tem uma outra marca que é parceira nossa, que eu sempre dou eles mandam para mim caixas de amostras, né? Eu dou sempre para quem faz pedido lá com a gente. É um super detergente, ele é ótimo para limpar e ele não agride as peças. Thaís, Fê, comecei a vender há 1 ano e agora vou abrir meu espaço físico. Alguma dica? Deixa eu abrir o meu, porque eu nunca abri um espaço físico e eu vou te dar dicas, tá bom? Estamos em processo de abertura. Posso te dar várias dicas teóricas, mas na prática só quando eu abrir o meu, tá? Capricha, faz uma vitrine bonita, foca nas semijoias, né? Tudo que eu tenho estudado de neuromarketing eu vou aplicar na minha loja.
todas as dicas, aonde o cliente olha primeiro quando ele entra, para que lado, em que altura, tudo isso vai ser aplicado dentro da minha loja. Então depois eu vou estar sempre filmando para vocês, pega as dicas e aplica lá. Jai, outra dúvida que tenho é se na hora do atendimento pessoalmente é interessante deixar o cliente provar no corpo ou só olhar. Tenho medo de ir danificando a peça com o perfume de possíveis clientes. O perfume, Jai, ele só danifica se ele estiver molhado ainda, depois ele não danifica. E nenhuma cliente quer ver sem experimentar, a gente precisa experimentar. Hoje, por exemplo, eu fui fazer essa composição aqui que eu estou usando para a live, né? Então eu coloquei esse cordão aqui primeiro, e eu peguei um outro cordão para botar, só que o outro cordão ficou aqui, ó. Não ficou legal. Então, como é que eu vou saber se eu não experimentar? Eu preciso experimentar. Por quê? Eu tenho que ver se eu achei bonito, se eu me achei assim, nossa, isso ficou maravilhoso, isso ficou irresistível. Eu preciso disso. Todos esses pensamentos, eles passam na nossa cabeça e a gente nem percebe. Então, precisa ter essa emoção quando a gente coloca a peça. E só é possível quando a gente experimenta. Então, você precisa deixar suas clientes experimentarem para esse olhinho brilhar e elas decidirem passar o cartão para você. Porque se ficar só na imaginação delas, elas não tiverem contato com o físico ali, não vai resolver. Ela precisa pegar, sentir o peso, ver o brilho, experimentar. Deixa a tua cliente experimentar, não tem problema. Sabe o que você pode fazer? Depois passa uma flanelinha. Experimentou, bota ali separadinho, não na frente dela, mas depois você passa uma flanelinha e guarda, tá? A minha marca é fernandasemijoias.atacado. Nesse momento eu só tô vendendo atacado, tá, gente? Não tem venda varejo ainda. Só parei com todas as vendas no varejo. Só vai acontecer quando eu abrir a loja, que deve ser início de dezembro, tá bom? Mabel. Oi, Fê, graças a Deus até agora não me incomodo com peças que escurecem, é só elogios. Que coisa boa, é muito bom, né? A gente bate no peito e fala assim, a minha marca, é muito bom. A Ju, quando a cliente tem alergia, mesmo tendo 5 milésimos, quer dizer que a peça é ruim? Não, quer dizer que a cliente é muito alérgica, tá? A não ser que a tua peça tenha níquel, ou que ela tenha alergia a qualquer componente da peça, porque uma peça de semijoia tem muitos componentes. Pode ter alergia até ao verniz, né? Então, quer dizer que ela é muito alérgica. E você tem que ir testando outros fornecedores, até com mais milésimos, para você ver. E vendo mesmo qual é a tolerância dessa cliente. Fernanda, qual maleta você mais indica para vender presencial? As de bandeja? Eu gosto mais das bolsas de bandeja. Para quem tem revendedora, a maleta é uma boa solução. Agora, para quem vende mesmo, né? Quem fatura mesmo com a semijoia, a maleta não dá conta. A Rejane, tem 9 meses que eu estou vendendo semijoias. Estou querendo fazer um Instagram só para as semijoias. Você acha uma boa ideia? Ótima ideia. Faz, bota foco aí. E eu acho uma ótima ideia. A não ser que o seu Instagram pessoal tenha... Às vezes a gente tem poucas pessoas no nosso Instagram pessoal. E aí tá tudo bem mudar para... botar ele como profissional para as semijoias. Não tem problema fazer isso não, tá? Agora, por exemplo, se você já vendia lingerie e você quer vender semijoia, é bom ter um Instagram novo. Tá? Se você fazia artesanato, quer vender semijoia, faz um Instagram novo, tá bom? A Tati está falando, semijoia é que nem roupa, tem que deixar a cliente experimentar. Muitas vezes a cliente olha a peça e não gosta, mas quando ela experimenta se surpreende. E compra, né, Tati? A cor da roupa influencia, porque a cor da roupa que você está usando está realçando muito bem a semijoia. Tem a ver? Claro que tem, claro que tem. Repara que eu coloquei semijoias claras em cima de uma roupa preta. Eu na live shop a gente lançou 3 peças de pedrinha preta que não apareceriam se eu colocasse aqui, né? Então isso tudo influencia, inclusive com a nossa colorimetria, né? Com a cor do nosso rosto, o preto não é a minha cor, não é uma boa cor para mim, mas eu tô com maquiagem, então eu consigo, essa hora a maquiagem nem tá tão boa assim, né? Que eu fiz de manhã, mas consegue amenizar quando a cor não é favorável pra gente, tá? Qual a sua marca? fernandasemijoias.atacado. Tem um Instagram lá, vocês sigam lá o Instagram, tá? Tem o WhatsApp lá também que você clica e a gente passa o catálogo para vocês com os preços, tá bom? Precisa preencher um formulário para eu saber se você realmente trabalha com semijoia e tal, para eu poder liberar o catálogo para você, porque eu não libero o catálogo para qualquer pessoa, tá bom? Ju, tem uma mala de rodinhas e comprei a bolsa da Redantex que você me indicou. Alguma dica para selecionar as peças para essa da Redantex? Essa bolsa menor, ela é muito prática para você levar ela para tudo quanto é lugar que você vai, tá? Inclusive, ainda tá em promoção no site da Redantex até o final do mês.
Se você comprar a bolsa lá, você ganha a personalização da tua marca sem pagar nada por isso, tá? Parece que a bolsa tá R$134. Amanhã, inclusive, eu vou botar um story sobre ela com o cupom que você tem que usar, tá? Me cobra amanhã que eu vou fazer isso pra vocês. Então fica de olho nos stories amanhã, quem quer comprar a bolsa, eu vou colocar lá o cupom pra vocês comprarem e ganharem a personalização de graça, tá? Sempre uso roupa preta quando vou vender. Ah, preto é lindo, né, gente? Embora não seja a minha cor, a cor que me favoreça, uma das cores que não me favorece, mas eu amo preto, eu tenho muita roupa preta. E aí é só você cuidar da maquiagem pro negócio dar certo, da luz da maquiagem, né? Gente, eu quero muito agradecer a presença aqui de vocês hoje. Eu tô muito feliz de vocês estarem aqui participando. Amanhã a gente tá junto aí nos stories, tá? Vou abrir outra caixinha de perguntas pra gente conversar mais. E se você... Ai, gente, essas 3 pulseiras estão maravilhosas, né? Olha isso. Olha isso. Fê, manda o cupom logo cedo. Eu vou na Redantex amanhã. Ué, a Grazi não é minha aluna? A aluna não precisa. A aluna tá garantido lá. Ainda tem desconto, Grazi. Primeira compra, a aluna tem 10% de desconto na Redantex. E as compras subsequentes têm 5% de desconto. Só as alunas, tá, gente? Mas, assim, não adianta chegar lá e dizer que é minha aluna sem ser, porque eles têm a listagem de alunas. Eles olham antes de vender, tá bom? Redantex é uma super parceira nova. Eu vou montar minha loja toda com expositores deles. Vou mostrando pra vocês, tá? Então, beijo pra vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.